Minha irmã morava num verdadeiro lixão enquanto postava fotos de férias luxuosas no Instagram. E eu não fazia ideia de que estava financiando essa vida de mentira dela. Tudo começou há uns 8 meses, quando minha irmã, Emma, me ligou às 2 da manhã. Ela estava chorando, dizendo que precisava de US$ 300 para o aluguel, ou seria despejada do apartamento. Mandei o dinheiro imediatamente, porque é isso que a gente faz pela família, né? Mas aquela ligação foi só o começo da situação mais complicada em que já me vi. E no final dessa história, vocês vão entender porque eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. A questão com a Emma é a seguinte: ela é 3 anos mais nova que eu e sempre tivemos uma relação complicada. Quando éramos crianças, ela era a filha predileta. Mamãe e papai elogiavam tudo que ela fazia, enquanto eu ficava meio que por perto, sabe? Eu não me importava muito porque amava minha irmã. Éramos próximas, apesar de tudo. Mas algo mudou quando ela fez 21 anos. Ela ficou obcecada pelo Instagram. E eu digo obcecada mesmo. Ela passava horas tirando fotos, editando-as, pesquisando hashtags. No começo achei que fosse só uma fase. Muita gente passa por essa fase do Instagram em que quer ser influenciadora ou algo assim. Então começaram os pedidos de dinheiro. Primeiro eram US$ 50 aqui e ali. Ela dizia que o carro tinha quebrado ou que precisava comprar comida. Eu mandava sem questionar. Depois passou a ser 100, 200, às vezes US$ 500. Cada vez era uma emergência diferente. Contas médicas, emergência no trabalho, alguém roubou a carteira dela, a colega de quarto deixou de pagar o aluguel. As desculpas eram infinitas. Ao longo de 6 meses, calculei que lhe enviei quase US$ 8.000. 8.000! E eu não sou rica. Trabalho como técnica de farmácia e estava juntando dinheiro para dar entrada em uma casa. Mas toda vez que Emma ligava, eu não conseguia dizer não. Ela é minha irmã. Ela parecia tão desesperada todas as vezes. O mais estranho, o Instagram dela contava uma história completamente diferente. Enquanto ela me chamava de falida e desesperada, seu Instagram mostrava-a em restaurantes chiques, vestindo roupas de grife, indo a resorts de praia, segurando drinks caros. Ela tinha toda uma estética própria. Apartamentos minimalistas brancos, bolsas de grife, brunches luxuosos. Suas legendas eram todas sobre viver a vida ao máximo e manifestar abundância. Comecei a receber comentários de familiares. Nossa tia me mandou uma mensagem perguntando como Emma conseguia bancar um estilo de vida tão luxuoso. Nossa prima fez uma piada dizendo que Emma devia ter ganhado na loteria. Até minha mãe me ligou um dia perguntando se Emma tinha conseguido um novo emprego bem remunerado, do qual não tinha contado para ninguém. Eu a defendi todas as vezes. Disse a eles que ela provavelmente era boa em encontrar boas ofertas, ou talvez estivesse sendo patrocinada, ou talvez as fotos fossem antigas. Inventei desculpas porque não queria acreditar no que estava se tornando cada vez mais óbvio. Algo não estava batendo certo. O ponto de ruptura aconteceu numa terça-feira qualquer à tarde. Eu estava navegando pelo Instagram durante meu horário de almoço, quando vi a última publicação da Emma. Ela estava no que parecia ser um resort 5 estrelas em Miami. A legenda dizia algo como: às vezes você só precisa se dar um presente. A vida é muito curta para não viver no luxo. A foto mostrava-a junto a uma piscina infinita com o oceano ao fundo, usando um biquíni que eu sabia custar pelo menos US$ 200, porque eu tinha visto na vitrine de uma boutique. Ela segurava aqueles drinks chiques com frutas e guarda-chuvinhas, tudo exalava luxo. E aqui está o ponto crucial. 3 dias antes dessa postagem, ela me ligou chorando porque não conseguia pagar a conta de luz e eu havia enviado US$ 350. Senti náuseas. Naquela noite, fiz algo de que não me orgulho. Comecei a investigar. Analisei cada uma das postagens dela no Instagram do último ano e comecei a procurar inconsistências. E nossa, como encontrei! Lembra daquelas fotos de apartamentos de luxo? Fiz uma busca reversa de imagens. Metade delas era de anúncios do Airbnb.
A outra metade de sites de decoração. Nenhuma era do apartamento dela de verdade. Aquelas bolsas de grife, dei um zoom nas fotos e descobri que a maioria era falsificada. Dava para perceber pelas costuras e pelos logotipos, se você olhasse com atenção. Os restaurantes caros? Muitas das fotos foram tiradas de ângulos que escondiam o nome real do restaurante, e quando consegui identificar alguns, eram restaurantes de rede de preço médio, não os lugares sofisticados que as legendas sugeriam. Mas as fotos do resort foram o que realmente me chamou a atenção. Encontrei a mesma foto da piscina infinita que ela postou na conta de uma blogueira de viagens 2 anos atrás. Ela literalmente roubou a foto de outra pessoa e fingiu que era dela. Eu estava furioso, mas também confuso. Por que alguém criaria uma vida falsa tão elaborada? E, mais importante, para onde estava indo todo o meu dinheiro? Decidi que precisava vê-la pessoalmente. Disse-lhe que iria visitar a cidade dela a trabalho e perguntei se poderíamos nos encontrar. Ela pareceu hesitante a princípio, dando desculpas sobre estar ocupada, mas insisti e ela finalmente concordou em me encontrar em uma cafeteria. Quando a vi, mal a reconheci. A garota à minha frente parecia exausta. Suas roupas estavam amassadas e não lhe serviam bem. Ela tinha olheiras profundas. Essa não era a pessoa radiante e feliz do Instagram. Era alguém que estava passando por dificuldades. Sentamo-nos, pedimos café e decidi ser direta. Emma, preciso saber a verdade. Para onde está indo todo o dinheiro que tenho te enviado? Ela ficou na defensiva imediatamente. Começou a dizer que eu estava sendo controlador, que não era da minha conta, que ela era adulta e podia cuidar das próprias finanças. Mas eu não cedi. Disse a ela que havia lhe enviado $8.000 em 6 meses e que eu merecia saber para onde o dinheiro foi. Foi nesse momento que ela desabou em lágrimas no meio da cafeteria. A verdade era muito pior do que eu poderia ter imaginado. Emma não morava em um apartamento bom. Ela morava em um depósito adaptado. Um depósito de verdade, onde as pessoas guardam seus móveis e caixas velhos. Ela morava lá havia quase 1 ano. Ela havia perdido o emprego há cerca de 14 meses e não tinha condições de pagar aluguel em lugar nenhum. Estava com muita vergonha de contar para os nossos pais ou para mim, então se mudou para um depósito que um amigo de um amigo alugava ilegalmente. Custava $200 por mês, que era tudo o que ela conseguia pagar trabalhando meio período em um posto de gasolina. Mas é aqui que a coisa fica realmente sombria. Emma havia se tornado completamente viciada em manter sua persona no Instagram. Ela disse que tudo começou como uma forma de lidar com a depressão causada por sua situação de vida. Ela criava posts mostrando a vida que desejava ter, e as curtidas e os comentários a fizeram se sentir bem. As pessoas diziam que ela era inspiradora, que queriam ser como ela, que ela estava vivendo o sonho. Então ela continuou fazendo isso, e a situação foi piorando. Todo o dinheiro que eu lhe enviava, ela gastava em acessórios para o Instagram. Ia a lojas caras, experimentava roupas e bolsas, tirava fotos nos provedores e saía sem comprar nada. Ia a restaurantes chiques, pedia uma entrada barata, fotografava o interior do restaurante e a comida dos outros e ia embora. As fotos do resort que foram roubadas de outras contas? Ela disse que fez isso porque não tinha mais como fingir ter aquele estilo de vida. Ela precisava manter a imagem ou as pessoas parariam de segui-la. Mas a pior parte de todas foi o próprio depósito. Ela me mostrou fotos no celular porque eu pedi para ver onde ela morava de verdade. Eu gostaria de não ter perguntado. Talvez tivesse uns 100 pés quadrados, aproximadamente 9 metros quadrados. Chão de concreto, paredes de metal, sem janelas, sem ventilação. Ela tinha um colchão de camping no chão, um pequeno aquecedor elétrico e suas roupas em sacos de lixo. Usava o banheiro do posto de gasolina onde trabalhava e tomava banho em uma academia 24 horas que lhe custava $10 por mês. Ela vivia em extrema pobreza enquanto convencia milhares de estranhos online de que era rica.
Perguntei a ela por que não pedia ajuda de verdade a mim ou aos nossos pais, por que continuava mentindo sobre as emergências em vez de nos contar a verdade. Ela disse que estava com muita vergonha, sentia que tinha fracassado na vida. Todos na nossa família tinham empregos estáveis e casas, e ela estava morando num depósito. Ela não conseguia encarar essa realidade, então criou uma falsa na internet e uma série de mentiras para sustentá-la fora dela. As emergências que inventava eram mais fáceis de explicar do que a verdade. Problemas com o carro são temporários, contas médicas acontecem com qualquer um. Mas ser sem teto e gastar dinheiro com acessórios para o Instagram em vez de buscar ajuda de verdade, isso a fazia se sentir louca. Ela sabia que não fazia sentido, mas não conseguia parar. Ela me disse que a conta do Instagram se tornou mais real para ela do que a sua própria vida. Quando criava posts e respondia aos comentários, ela podia fingir que era realmente aquela pessoa. A garota com a vida perfeita, o luxo, a felicidade. Era uma escape da caixa de metal em que dormia todas as noites. Ao final da explicação dela, estávamos nós duas chorando naquela cafeteria, com as pessoas olhando para nós. Essa conversa aconteceu há 3 meses. Eis o que aconteceu desde então. Contei tudo aos nossos pais. A Emma ficou zangada no início, mas ela precisava de ajuda de verdade, não de mais dinheiro para alimentar sua vida falsa no Instagram. Mamãe e papai ficaram chocados e com o coração partido, mas se prontificaram a ajudar. Eles ajudaram a Emma a encontrar uma moradia de verdade e a colocaram em terapia. Agora ela mora em um apartamento pequeno, mas de verdade, que nossos pais estão ajudando a pagar enquanto ela se reergue. Ela conseguiu um emprego de tempo integral em uma farmácia, na mesma área que eu, e está trabalhando para reconstruir sua vida de verdade desta vez. A conta do Instagram? Ela deletou tudo. Milhares de seguidores, centenas de publicações, tudo sumiu. Ela disse que foi a coisa mais difícil que já fez, mas também a mais libertadora. Sua terapeuta explicou que Emma estava lidando com uma combinação de depressão, ansiedade e algo chamado transtorno de dependência de redes sociais. A persona falsa online havia se tornado um mecanismo de defesa para os seus problemas na vida real, mas só piorava tudo. Ela estava presa em um ciclo de mentiras, gastos desnecessários e uma crescente sensação de distanciamento da realidade. A terapeuta também afirmou que isso está se tornando cada vez mais comum. As pessoas criam vidas perfeitas online enquanto suas vidas reais desmoronam. A validação por meio de curtidas e comentários se torna viciante, e a pressão para manter essa imagem se torna insuportável. Isso é especialmente prejudicial para pessoas que já enfrentam problemas de saúde mental. Olhando para trás, consigo ver todos os sinais de alerta que ignorei. O desespero na voz dela quando ligava, as inconsistências nas histórias que contava, o fato de ela nunca querer fazer videochamadas ou encontros presenciais, a maneira como as postagens dela no Instagram se tornavam cada vez mais extravagantes, enquanto as emergências se tornavam mais frequentes. Eu estava tão focada em ser uma boa irmã e ajudá-la que não parei para questionar o que realmente estava acontecendo. Eu a incentivei sem perceber. Emma e eu estamos reconstruindo o nosso relacionamento. Não é fácil, muita confiança foi quebrada, mas ela está recebendo ajuda, está sendo honesta e está trabalhando para construir uma vida real em vez de uma falsa. Ela me contou recentemente que morar naquele depósito enquanto fingia ser rica online foi o período mais solitário da sua vida. Ela tinha milhares de seguidores, mas nenhuma conexão real. Havia pessoas que admiravam sua vida falsa, mas ninguém que realmente a conhecesse. A lição que aprendi com tudo isso é que as redes sociais não são a vida real. Aquelas postagens perfeitas no Instagram, aquelas fotos luxuosas, aquelas legendas inspiradoras não significam nada. Você não tem ideia do que realmente acontece por trás da tela. Aquela garota que posta fotos das suas férias incríveis pode estar afundada em dívidas. Aquele cara que exibe o carro novo pode estar morando no porão dos pais.
Aquela influenciadora com o relacionamento perfeito pode estar completamente sozinha. E se alguém que você ama está pedindo dinheiro repetidamente enquanto mostra uma vida completamente diferente online, não ignore como eu fiz. Faça perguntas, investigue mais a fundo. Às vezes, as pessoas que parecem ter tudo sob controle são as que estão desmoronando. Emma está melhor agora, mas ela mesma diria que perdeu um ano inteiro da sua vida por causa de uma conta falsa no Instagram. Um ano que ela poderia ter passado buscando ajuda de verdade, desenvolvendo habilidades reais, progredindo de verdade. Em vez disso, ela estava tirando fotos em provadores e dormindo no concreto. As redes sociais podem ser divertidas e conectar pessoas, mas também podem ser perigosas quando se tornam mais importantes do que a realidade. Minha irmã aprendeu isso da pior maneira, e honestamente, eu também. Se você se identificou com essa história, considere se inscrever, pois compartilho experiências reais e sem filtros aqui.